Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live de Zilvete Advogados, contando com a presença da Marcela Cavallo, que tem estado com em todas as nossas lives já há um ano, praticamente todas as nossas lives, e a gente está com um tema que nos chamou a atenção novamente em função do recrudescimento da pandemia, já com uma jurisprudência nova, informação, obviamente, que trata do assunto. É interessante porque a jurisprudência brasileira segue na mesma linha e em muitos aspectos também das decisões que vêm sendo tomadas fora do Brasil, fazendo um pouquinho de exercício de direito comparado. Claro que são outros sistemas jurídicos, mas é importante que a gente traga aqui as questões que dizem respeito ao comportamento dos tribunais em momento de pandemia, né? Tem sido muito explorado esse tema, porque, claro, as empresas, as pessoas físicas estão diretamente afetadas pela pandemia, não só no isolamento social, mas na questão da renda, do emprego, da estrutura econômica dos negócios, do impacto que toda essa pandemia tem sobre os negócios, e aí a gente resolveu trazer esse debate com uma pegada mais de crédito, né? Que é uma questão que a gente tem visto muita discussão nos tribunais e que a Marcela vai nos dar um cardápio de temas que vão ser abordados por nós nessa hora de trabalho, nessa hora de debate. Então, Marcela, um bom dia para você e vamos lá. Como é que está a nossa ideia de debate para hoje? Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos os presentes. Espero que todos estejam bem. E, de fato, hoje nosso intuito é abordar justamente o crédito em tempos de pandemia. Não só o acesso ao crédito, mas como as empresas que já têm esses contratos em andamento, que já pagam aí o empréstimo, que já têm algum tipo de financiamento rodando e que foram afetadas por conta da pandemia, como elas conseguem lidar com isso, porque evidentemente que a crise econômica ela ocorre, né? Não ocorreu, ela ocorre. As empresas tiveram seu faturamento abalado e isso gera uma grande preocupação, porque existem encargos nesses contratos, existem cláusulas de multa, até antecipação de pagamento, e a inadimplência deles, ela causa um certo temor nas empresas. Então, hoje a gente vai falar aqui do ponto de vista jurisprudencial, como que a jurisprudência tem entrado nessas relações, tanto no que diz respeito a moratórias, como também redução de juros. Vamos falar um pouco também da situação das garantias, que muitas vezes são necessárias para que o negócio ele continue sem ter que fechar suas portas. A gente já tem um ano de pandemia, então a jurisprudência já se manifestou bastante nesse sentido. A gente trouxe esse tema lá no começo, né, com um viés um pouco mais opinativo, e agora a gente pode voltar nele com um viés mais prático, né, de como isso tem sido recebido pelos tribunais. Então, vamos falar sobre isso, financiamento empresarial, esses contratos de cédulas de crédito bancário, financiamento e até a questão da tributação, e como isso tem sido interpretado pelo tribunal de acordo com a situação da pandemia. Muito bom. Então, vamos começar então pela cédula de crédito financeiro. Como é que está a jurisprudência? Não, vamos só pelo menos definir o que é uma cédula de crédito financeiro, porque é um conceito bastante amplo, né? A cédula de crédito bancário, ela é uma das grandes modalidades de empréstimo, né, em que o banco ele fornece um valor, né, e evidentemente que existem várias modalidades, mas uma das mais praticadas, o que a gente mais vê acontecer é que o banco disponibiliza um valor, e esse valor ele tem um prazo de pagamento, né, uma data X que ele tem que ser pago de volta, evidentemente com todos os juros, encargos e tudo mais. Fica condicionado a garantias, e algumas vezes esses pagamentos são parcelados, mas é comum que seja estipulada uma data de vencimento, né, dessa cédula. Então,
uns 2, 3 anos, dependendo da modalidade que ela é contratada. E a cédula de crédito bancário, por ter um grande número de adesão, né, por parte das empresas, elas acabam sendo muito objeto de discussão na jurisprudência. Então, a gente se depara aí com acórdãos que tratam tanto com relação às garantias, como também com relação às moratórias, no caso em que existem as parcelas a serem pagas. No começo tinha uma certa resistência, né, de concessão de moratória, até porque não se sabia quanto tempo a pandemia ela ia se arrastar, se eram questões de 2, 3 meses, a gente já viu que, né, estamos aí fechando o primeiro ano, nos próximos dias, 18 de março, se eu não me engano, a gente completa um ano aí do estado de calamidade pública, e, né, sem prazo para terminar. Então, se existia uma timidez lá no começo, ela já não existe mais. Acho que a situação de instabilidade da economia e a questão do princípio da teoria da imprevisão, ela vem aparecendo muito na jurisprudência. Então, a gente tem um contrato que tinha lá determinadas condições, tinha a questão de garantias que eram ofertadas para que se viabilizasse isso, existia um prazo de pagamento, um valor de parcela, existia aí juros que eram aplicados, e isso, por conta da crise econômica, isso vem sendo mexido, né, vamos dizer assim, alterado pelo Poder Judiciário. Então, algumas condições elas são flexibilizadas para que o contrato volte a ter um equilíbrio. E uma jurisprudência muito interessante nessa pesquisa que eu encontrei é uma que justamente liberou uma parte da garantia dada. Isso é uma discussão que ocorre em menos escala, né? Com uma escala um pouquinho menor. A gente vê um pouquinho menos as garantias sendo discutidas, mas essa decisão que foi pelo Tribunal lá do Distrito Federal, ela teve esse viés. Então, a garantia tinha sido dada com a retenção de 30%, aí de 60% dos valores recebidos a títulos de duplicatas e cartões de crédito da empresa. E aí, por conta da pandemia e com a diminuição dos negócios, houve judicialmente a redução para que esse valor se restringisse a 30% dos valores recebidos a título de pagamento de duplicata e cartão de crédito. Então, o tribunal entendeu que essa folga era necessária para que a empresa pudesse continuar com as suas atividades. Inclusive, um dos fundamentos que foi dado lá no agravo de instrumento foi que esse valor era necessário para que se pagassem os funcionários, porque sem isso eles não conseguiriam nem pagar os funcionários. Então, era um caso em que a crise era evidente, que o impacto financeiro, né, dentro da empresa era evidente. Então, houve por bem o tribunal entender que ele deveria flexibilizar essa garantia para poder viabilizar o negócio, porque é importante que a gente diga aqui que o intuito é sempre, né, proteger a empresa, evitar que ela quebre, né? Ninguém quer que a empresa quebre. A empresa quebrando é gente na rua sem trabalho, é mais um fator que aumenta aí a crise econômica que a gente vem atravessando. Então, essa é uma decisão muito importante, ela firma, se virar tendência, abre muitas portas para que outras garantias de diversas outras naturezas possam ser substituídas por de menores valores e tudo mais, abre essa flexibilização. Então, a cédula financeira é aquele vamos dizer, um número de folhas impressas que o devedor bancário ou quem recorre a banco para empréstimo recebe, tem que ficar assinando frente e verso, pede para o esposo ou esposa assinarem junto, avalista, etc. E aquele documento é uma cédula fiscal, cédula financeira, pelo qual você tem acesso a uma linha de crédito, né? E para garantir essa linha de crédito, muitas vezes as pessoas jurídicas colocam seus recebíveis como garantia. Então, o recebível faz com que o banco assuma uma posição como se fosse de fomento, né? O banco recebe os seus créditos de cartão de crédito e essa é a condição para você ter a cédula. E esta recepção de cartão de créditos não é menos que 60% normalmente,
é a garantia de que, pelo menos, o principal ele está recebendo, né? Ele vai receber. Claro que os juros que são contratados são juros diferentes do cartão de crédito, mas e também do cheque especial, né? Do crédito de conta corrente, mas essa cédula tem uma particularidade que ela é um tipo de um back-to-back, né? Você já tem um recebível no banco, o banco recebe por você, você dá um mandato para ele receber, recebendo esse dinheiro, ele te passa só o saldo, que seria os 40%, certo? Lógico que você não consegue, com os 40%, fazer frente às tuas obrigações, porque se você já está com liquidez complicada e hoje o pagamento é quase todo por cartão de crédito, você você acaba tendo um problema de liquidez imediato, né? E aí, claro, você não larga mais o banco. O que fazem muitas empresas é que elas passam a não receber cartão de crédito, né? Que é o que eles enganam o banco. Então, olha, não caiu o sistema aqui, não dá para receber cartão de crédito. Depois eu te mando, me dá um cheque, etc. E aí o cheque eles vão dar outra destinação. O ponto é, quando eu tiro essa garantia, não é uma garantia como um imóvel, um aval, que isso já está na cédula, né? Então, além das garantias que já existem na cédula, ele tem os recebíveis. Então, essa é a discussão que está nos tribunais, pelo que eu também analisei. É possível subtrair um pedaço dessa garantia sem que o contrato seja desfeito. Mas isso não seria uma inovação, Marcela? Poderia ser considerado uma inovação, mas não é assim que tem sido interpretado pela jurisprudência. E até outra coisa que eu ia falar é que o mais interessante disso é que não tem, né, pelo menos nos acordos que eu estudei, não tem um caráter temporário essa redução. Eles tratam como assim, olha, a realidade mudou, então vamos mudar. Aí, eventualmente, o que me faz crer que se, dentro de uma situação de normalização, talvez o banco tenha aí que pleitear uma alteração, talvez até judicialmente, mas é interessante isso, não diferente da moratória, né, de outras medidas, essas reduções da porcentagem de cartão de crédito, elas não têm tido algum prazo de validade, vamos dizer assim. Então, e com relação a ser considerado uma moratória, é uma pergunta bem complicada, porque você alterando as condições, uma inovação, perdão, é uma pergunta bem interessante, porque você altera as condições contratadas, então, sim, poderia ser considerado. Mas, na verdade, o que tem sido entendido é que é uma adequação, né? É uma readequação daquilo que já foi contratado. Então, não tem característica de inovação. É uma condição excepcional, né? Porque isso. Também, do outro lado, haveria uma insegurança jurídica. Imagino que você tem um imóvel alugado, tem um fiador, e aí o fiador vai para o... que já tantas vezes a gente já teve essa consulta, né? O fiador vai para a justiça para tentar sair da fiança. Fala assim, olha, não quero mais ser fiador desse contrato. E a posição da jurisprudência, até então, é que você não consegue tirar a fiança de um contrato, a não ser que o credor consinta com essa substituição. Então, não é qualquer garantia. Também já houve discussão em cima de aval, né? Você, mas eu sou avalista, eu quero sair da condição de aval, de avalista. A condição de avalista ela é contratual e ela não permite que você retire essa garantia do aval sem que haja uma anuência da outra parte. Então, é um pouco delicado você reduzir uma garantia sem o consentimento da outra parte, mas, nesse caso, como você bem pontuou, é para que a empresa tenha recursos para a manutenção da sua atividade produtiva. Então, é bem importante isso, porque não é qualquer substituição ou qualquer redução.
é porque ela comprova que ela precisa do saldo maior para pagamento das obrigações que fazem com que ela possa continuar a atividade econômica. É isso, né? Então, é isso que você nos trouxe. Sim, exatamente. E é importante também que a gente deixe bem claro que isso não é uma regra, é uma exceção. Para esse provimento jurisdicional, é importante que a empresa demonstre que tem uma situação de crise interna. Então, assim, e alguns julgados que vão contra falam justamente isso, que é a banalização da situação da pandemia. Então, tem um monte de gente que vai no barco, né, que nem enfrenta uma crise tão grande, mas fala, vamos lá, né, também estou na pandemia, então vou tentar renegociar. Isso não cola, né? Tem que existir, a crise ela tem que estar formada, tem que ter uma demonstração da contabilidade falando, olha, se não entrar aqui, eu não fecho meu caixa, eu não pago meu funcionário. Isso, inclusive, constava da fundamentação do agravo de instrumento que eu trouxe aqui como um exemplo. Era uma situação de, se não abaixar, eu vou ter que demitir gente, possivelmente fechar meu negócio, e isso de forma comprovada. Então, não é uma regra. Por mais que a gente tenha, né, decisões favoráveis, é importante deixar claro que isso é segue sendo uma medida de exceção. Então, você me chamou a atenção para um tema que a gente vai falar sobre a questão tributária mais adiante, mas que trabalha com esta lógica de comprovação da deterioração econômica do contribuinte por conta da pandemia. Essa é a regra que norteia a jurisprudência, pelo menos levantada até então, a jurisprudência nova, em relação aos empréstimos bancários, já falando assim de financiamento empresarial. Eu posso também entender que eu teria uma condição pior de pagamento de juros da dívida em função da crise econômica, ou seja, eu estou trabalhando de portas fechadas. Até ontem eu estava passeando com minha filha pelo bairro para dar uma volta e passei por uma pizzaria famosa que está lá fechada, só trabalhando com delivery. E aquilo dá uma impressão muito impactante, porque ela tem uma redução da atividade econômica direta, né? Mas os custos estão acontecendo. E se ela tiver alavancada em empréstimo bancário, ela vai estar pagando juros como se a atividade econômica dela estivesse atual, porque o grau de endividamento se dá com base num tempo que você demonstra e o banco aceita de atividade econômica plena. Então, ele te permite um endividamento com base naquele performance que você teve no passado. De repente, você tem uma performance absolutamente diferente, mas a tua obrigação de pagar juros é a mesma. E os juros, você vai falar, bom, é uma condição para eu te emprestar dinheiro. Sim, mas existe uma condição pretérita. E agora eu tenho uma condição excepcional. A gente pode entender que nesses contratos de empréstimo a condição excepcional comporta um debate sobre os juros? Comporta um debate sobre os juros. Acaba sendo um debate um pouco mais tímido, porque o judiciário ele tende a não querer se meter muito nas relações contratuais, né? Isso como regra geral. A gente vê que na pandemia isso tem acontecido com mais frequência, mas ele tende a entender que se as partes contrataram, as partes eram capazes de aceitar aquelas condições, ok, eu não vou mexer. Mas, como o senhor bem disse, a gente está tratando de uma medida excepcional em que houve uma alteração da realidade, né, daquela empresa que contratou. Então, isso pede essa necessidade de um reequilíbrio, de que se reequilibre a relação entre elas. Então, a partir do momento em que os juros ele é calculado, computado lá, dentro de fatores de um mercado que funciona de um jeito A e esse mercado muda para B, é preciso que preciso que se debata, não vou nem falar que se reveja, mas que se debata sobre a necessidade ou não de adequação dos juros contratados, seja em casos isolados, como a gente tem visto em aí na jurisprudência, tem algumas decisões de primeiro grau, ou seja, de uma forma
seja de uma forma coletiva, através de uma edição de decreto, enfim, o que isso a gente não verificou que aconteceu, mas também acho que poderia ter sido objeto de debate. Então, essa necessidade ela existe, de que se reveja as condições do contrato. No caso, a Então, gente... juros eu posso reduzir os juros, é isso que você está me dizendo? Eu posso falar, os juros que foi contratado com determinada instituição financeira tem que ser reduzido em função da minha condição econômica atual. Ele pode ser reduzido, pode ser analisado. Os juros, ele tem um fator, porque é difícil a gente falar em redução, porque tem que manter o equilíbrio das duas partes. Então, ao mesmo tempo que você tem que adequar para o lado A, você tem que adequar, também não pode desequilibrar o lado B. É que, como a gente percebe que geralmente se trata de partes que já são naturalmente desequilibradas, existe uma tendência do judiciário em rever, sim, as taxas de juros. Isso já aconteceu, inclusive, recentemente, uma decisão de primeiro grau lá no Paraná, que reduziu essa taxa de juros para o valor praticado em mercado. Então, isso tem sido tímido, mas tem acontecido em alguns casos específicos. O judiciário ele já está liminarmente, e aqui é importante falar que, diferente do que eu comentei com relação à garantia lá atrás, nesse caso, a redução ela tem ocorrido de forma temporária. Então, por exemplo, nesse caso do Paraná, foi por dentro do período de 4 meses, depois volta ao normal. Então, se essa Mas empresa... desculpa, o judiciário não tá intervindo no negócio privado e, além de intervir, ele não está reclassificando um conceito, vamos dizer, que não lhe cabe reclassificar, porque, bom, se os juros é o serviço da dívida e eu, por uma decisão, altero esse serviço da dívida para menor, não vai mais ser serviço da dívida, vai ser alguma outra coisa que o juiz inventou que é. Porque eu estou reclassificando um conceito que é jurídico, é legal, é praticado no mercado, tem jurisprudência maciça sobre a questão que você não é obrigado a emprestar dinheiro por uma condição que não é a que você entende contratado. Isso vem desde a Idade Média, né? Quando os judeus eram perseguidos por querer cobrar pelo empréstimo de dinheiro. Não existe aí uma intervenção inadequada na regra de empréstimo? Sim, exatamente essa discussão, né? Por conta de todas essas definições e princípios que já são muito bem engessados das relações contratuais, é que o judiciário tende a não se meter. Mas, a partir do momento que existe um contrato, existem princípios que regem essas relações contratuais, e um deles é o do equilíbrio contratual, o princípio da boa-fé, todos aqueles que a gente bem conhece. E, a partir do momento que o judiciário identifica que um desses princípios está sendo quebrado, aí ele tem enxergado um espaço para se manifestar. Então, é claro que gera um pequeno conflito aí. Então, por um lado, a gente tem partes capazes que contrataram isso, ninguém é obrigado a tratar com ninguém em condições que não está de acordo, e justamente quem oferece esse empréstimo e põe aquelas condições, então ele seria obrigado a manter o contrato com condições que não aquele concordou, mas ao mesmo tempo Exato. você tem, do outro lado, um contrato que foi feito em uma situação em que, por um fator externo, esse contrato se desequilibrou completamente. Não, mas o desequilíbrio eu entendo. Agora, o que eu não entendo é a redefinição, a reclassificação jurídica de um elemento contratual. Eu vejo isso também num ponto já sobre a questão tributária, porque tem uma tese nos tribunais que está começando a fazer jurisprudência que diz que o perdão de dívida ou a remissão em financiamentos com o governo, né, ou o PERT, assim, esses financiamentos que tem um perdão de dívida de alguma natureza, não seria receita. Então, aí você vai, bom, então, como o perdão de dívida faz com que você deixe de ter na sua contabilidade um valor que está lançado como dívida, com redução parcial de um valor que é perdoado, pode até ser parcial,
que é parcial, novamente, naturalmente, mas que ele tem uma contrapartida que é receita para fins contábeis. E essa receita é tributada pelo PIS, COFINS, Imposto de Renda. E essa tese está vingando no tribunal, de modo que os juízes estão dizendo, olha, isso aí não é receita, isso não tem natureza de receita. Mas eu me espanto porque falo, bom, então tem natureza do quê? Que bicho é esse, né? Porque se eu digo que juros não é juros, é o quê? Eu tenho que dizer que é alguma coisa, para que eu possa ter uma justificativa da readequação contratual. Quando eu falo da questão de suspensão de pagamento ou substituição de garantia, redução de garantia, eu altero vamos dizer, o equilíbrio do contrato, mas eu não estou reclassificando o contrato. É já uma intervenção, mas eu te diria, se eu suspendo o pagamento do contrato, falar simplesmente o devedor não está obrigado a pagar mensalmente enquanto tiver com as portas fechadas, não pode descontar da conta corrente dele enquanto tiver com as portas fechadas, enquanto tiver em fase vermelha de pandemia, por um ato de príncipe, ou seja, é um ato praticado pelo prefeito, pelo governador, pela autoridade sanitária, alguém que faz um ato de príncipe impede você de abrir seu estabelecimento. Isso te gera uma perda de receita imediata e você não tem condição de pagar aquele vencimento que é descontado na sua conta corrente. Faça chuva, faça sol. Posso intervir neste momento sem alterar a base do contrato? Então, de fato, se a gente puxa essa reflexão mais profunda com relação à natureza de juros, gera realmente uma situação, porque os juros ele não é, ele é um valor que é pago para readequação, né, do dinheiro no tempo, enfim, tem toda uma base de cálculos para que se chegue a essa definição, e a partir do momento que você faz um contrato que se estuda os juros aplicáveis, né, existe um fundamento por trás. É lógico que a gente vê hipóteses de juros abusivos, mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de uma redução de juros por conta de uma situação excepcional. Então, assim, existe uma discussão acerca do que da possibilidade ou não, vamos dizer assim, se o judiciário ele estaria avançando aí numa questão que não cabe, ele estaria, vamos dizer assim, inventando, né, uma natureza para juros para poder mexer. De fato, eu concordo com o senhor, fica um pouco em aberto esse tipo de discussão. Mas eu acho que isso, a partir do momento que você tem uma situação que é feita de forma temporária, seja 2, 4 meses, que é o que a gente tem visto aí na jurisprudência de entre 2 a 4 meses, essa redução para que depois se volte aquilo que foi contratado, eu consigo enxergar mais como uma medida excepcional para fins de mitigação dos impactos, né, da crise, que também é uma coisa que tem sido muito falada, né? São as duas palavras mais, né, faladas nas jurisprudências, que é a mitigação desses impactos da crise, e a teoria da imprevisão. Então, assim, é uma forma de que se divida os prejuízos entre banco contratante por um período de tempo e depois volta. Então, se a gente pensa dessa maneira, eu acho que foge um pouquinho a questão de o banco estar sendo obrigado a manter um contrato fora daquilo que está feito. Porque aquele contrato ele vai voltar ao que tinha sido feito e, temporariamente, por conta da excepcionalidade, as partes vão dividir um pouquinho o impacto da crise. Tudo bem. Ontem eu conversava com minha filha sobre o Collor, né? Que questão de impeachment para cá é uma questão política, né? Eu estava lembrando que naquela época, quando por um ato de príncipe todo mundo ficou com 50 contos na conta corrente, muita gente quebrou por conta disso. E foi discutido se aquilo não era um ato de príncipe suficiente para causar um desequilíbrio nos contratos de maneira excepcional e permitindo a readequação dos contratos. E naquela época eu tinha acabado de sair da faculdade e eu cheguei da Itália um pouco depois dessa confusão toda e eu me vi de frente com esse debate sobre cláusulas contratuais, revisão de cláusulas contratuais. E me espantou que os tribunais
entenderam que aquilo não era uma condição suficiente, excepcional, para justificar a alteração nos contratos. E tinha uma posição bastante chocante para mim naquela época, que era: quem vive no Brasil tem que estar sujeita a atos de príncipe, porque são praticados atos de príncipe a cada minuto, né? E aquilo lá me chocou, e eu falei: não, será que é assim? Então eu me pergunto se hoje a gente pode entender que o ato de príncipe praticado por uma autoridade sanitária não é um ato de um ditador, um ato de um governante déspota, mas é um ato global. E isso já justificaria uma condição excepcional, falando já em jurisprudência, como está acontecendo no momento na jurisprudência de direito privado? Concordo, eu acho que sim. Eu acho que, definitivamente, eu não vejo como um ato autoritário. São atos para que se minimize ou se, pelo menos, tente, né, minimizar uma crise tanto sanitária como também econômica que a gente atravessa, e isso gera, sim, os impactos nas relações contratuais. Tanto gera que foi objeto de legislação no passado em diversos setores, né? Tivemos algumas leis aí para tratar medidas excepcionais da pandemia. Então, quando a gente verifica alguma situação que não foi englobada por essa legislação, isso acaba caindo para o judiciário, com certeza. Então, sim, eu consigo ver dessa forma. Eu acho que existe um impacto, justifica esse impacto, por conta de tudo que a gente falou aqui, e assim, tem que ter esse cuidado, evidentemente, de dosar um pouco a mão, em questão de prazo, quem vai ter, né, quem vai se enquadrar, porque, como eu disse, vem um monte de gente no embalo, gente com dívidas anteriores à pandemia querendo se beneficiar aí de algumas questões que a jurisprudência tem julgado favoráveis. Então, dentro desse limite, né, dosando a mão para que se mitigue os prejuízos, eu acho que sim, essas decisões elas impactam nas relações já existentes antes da pandemia, e há de se aceitar isso, porque a excepcionalidade e a gravidade da situação pede, né? Muito bem. Então, entrando na questão fiscal, que a gente já está com 20 minutos da nossa live apenas, claro, colocando você e provocando você que é tributarista por adesão, né? Então, dentro da conversa que a gente está tocando agora, né? A gente tem a lei tributária publicada ano passado sobre transação fiscal, né? E essa lei, claro, ela não foi feita para a pandemia, tá? Que é a lei 13.988, de 2020, ela foi publicada em 2020, justamente permitindo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal transacionassem dívidas fiscais em algumas circunstâncias que seriam regulamentadas, sempre visando uma adesão, né? Por isso que eu brinquei com você da adesão. Então, o contribuinte ele adere às condições da transação de dívidas com a União. Naturalmente, veio uma pressão grande sobre toda a questão pandêmica. O governo federal, falando de ato de príncipe, o próprio governo federal, embora seja negacionista em alguns pontos, do ponto de vista pragmático, ele aceitou a condição de pandemia, e não só aceitou a condição de pandemia, mas também colocou isso nas condições de transação de dívidas fiscais. No que diz respeito à própria regulamentação da Lei 13.988, a Procuradoria emitiu portarias para limitar as transações em valor inferior a 15 milhões de reais. Depois fez uma outra portaria para pequenas dívidas, e mais recentemente, agora em fevereiro, que é o que nos traz aqui, regulamentou a modalidade de transação tributária para a Covid-19.
Então, veja que interessante. Então, a gente está preocupado em que haja um ato de príncipe. Só que quando o próprio governo reconhece esse ato de príncipe, que é um ato global, né? Porque o ato de príncipe não precisa ser de um príncipe, né? Vamos dizer assim, né? É um ato de uma força sobre a qual você não tem controle. Eu vi que fez 10 anos do tsunami no Japão. É um ato da natureza sobre o qual você não tem controle. E o ato pandêmico também é um ato da natureza sobre o qual você não tem controle. Então, o reconhecimento deste ato permite a readequação de cláusulas contratuais. E como a primeira coisa que você faz quando tem uma crise é não pagar tributos, você fala para os clientes, oh, se você está com crise, entre pagar empregado, não paga imposto, né? Não que eu aconselhe a não pagar imposto sonegando, mas eu aconselho a falar, se você não tem dinheiro, deixa de pagar o imposto. Só que isso virou um problema, porque, do ponto de vista de substituição tributária, você não pagar a substituição tributária virou um crime, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando vem uma lei dizendo, olha, você pode transacionar com o fisco, já é um avanço. E vem, na sequência, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentando esta lei, como eu disse, em 2 ocasiões que não são o caso que a gente está discutindo hoje. E nesta ocasião, que é recentíssima essa lei, do mês passado, você tem que comprovar os impactos sofridos pela pandemia. Então, veja só, é a mesma situação que você está trazendo no aspecto jurisprudencial e que, para nós, que militamos no setor tributário também, no escritório, nosso carro-chefe, a gente fala, olha, nessa questão nós não estamos conseguindo nada. A Marcela consegue na área civil, mas a gente não consegue na área tributária porque o juiz fala, olha, vai lá e pede para mudar a lei. Aí vem a procuradoria e fala, não, aqui tem uma situação que a gente reconhece que é de excepcional. Então, a partir deste reconhecimento, que permite que a gente faça uma adesão a um tipo de parcelamento que também é destinado para o Simples, mas para qualquer outro contribuinte também. Vai ser publicado um edital e eu vou poder ter perdão de juros, certo? Falando em juros, ter uma entrada muito baixa e dividir a dívida em até 133 meses para a questão pandêmica. Mas eu tenho que comprovar que eu me ajusto a esta situação. Então, veja, eu tenho uma condição que já é reconhecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, regulamentando uma lei que fala de transação. Me pergunto eu, será que eu já não tenho um reconhecimento do ato de príncipe pela autoridade pública que me permitiria emprestar essa prova e levar para os teus casos? Falar, olha, eu quero dizer o seguinte, se alguma dúvida existir sobre ato de príncipe, já não existe mais porque a própria autoridade pública está reconhecendo isso. E na questão de ICMS, também foi regulamentado recentemente, deixa eu ver até onde está aqui, eu estou colando aqui, viu, gente? Não reparem, mas aqui é muita coisa. Então, o Estado de São Paulo regulamentou a mesma questão da transação tributária. Só que ele regulamentou de uma outra forma, que é curiosa. Ela permite a classificação de dívidas em graduação entre recuperável e não recuperável. Recuperabilidade máxima seria A e D irrecuperável, para não entrar nesta questão de reconhecimento do ato de príncipe. Então, ele parte para a dívida. Eu transaciono a dívida considerando que ela é recuperável, aí eu tenho um grau de negociação, de perdão de principal, de juros, e uma revisão do parcelamento da dívida em si,
que é uma remissão, ou seja, é um perdão, certo? Mas eu não reconheço o estado pandêmico. Será que eu também posso começar a discutir dívidas tributárias do período 2020 a 2021, provavelmente 2021 vai ser o mesmo que 2020, pelo menos em grande parte, para dizer o seguinte: toda a dívida que eu contraí nesses 2 anos, ela é uma dívida em condições excepcionais, como a Receita Federal e a União admitiram por diversas vezes. É isso? Você entende dessa maneira, para também revisar contratos, quando eu digo contratos de financiamento privados e públicos, como empréstimos e como parcelamento de tributos. Pode isso? Não, eu acho difícil que se entenda que toda dívida contraída nesse período tenha sido consequência da pandemia, mas eu acho que dentro de um critério de comprovação, a tendência é que se reconheça que sim. Pelo menos até então, o judiciário tem tomado muito cuidado para não generalizar. Existe essa questão, necessidade de comprovação, e mesmo em casos em que eu me deparei, evidentemente a gente fala das decisões favoráveis, falam das decisões inovadoras, mas por trás delas temos algumas também não tão favoráveis e que trazem justamente esse entendimento de que, não obstante a gente esteja aí num ano de pandemia, quando a empresa, principalmente empresas que trabalham com serviços essenciais, ela não tem esse impacto verificado a ponto de que se considere a dívida como uma consequência da crise e que, como consequência disso, busque essa renegociação contratual. Então, existe sim uma tendência ao reconhecimento, mas eu acho que isso não vai acontecer de forma generalizada, né? Pelo menos não dentro do âmbito do direito privado. Mas me chamou a atenção, Marcela, que na própria regulamentação da União para a pandemia, ela leva em consideração a capacidade de pagamento, certo? O impacto econômico decorrente da pandemia. Então, o impacto econômico decorrente da pandemia, tanto no caso primeiro que você mencionou da substituição de garantia, é uma foto 3x4, tamanho que você quiser, ou um filme, né, que agora tem prova de filme também, que você vê o negócio fechado, escrito lá, fechado, fase vermelha. E a sequência disso, no tempo, com a perda de capacidade econômica. Então, veja, se o meu negócio é financiado por banco, capital de sócio, e venda é a condição de pagamento, se eu quebro a venda, não tem capital de sócio que aguente, o capital de sócio tem um limite, e de banco também, porque o banco não vai me te emprestar mais com pandemia, porque ele olha também a tua capacidade econômica, a tua capacidade de pagamento. Então, veja, se a condição para este financiamento público pandêmico é você comprovar a própria pandemia, que não é muito difícil, você teria já um reconhecimento de que isto é um elemento excepcional e que pode ser usado em outras negociações que estão sendo discutidas judicialmente. Estou de acordo, é exatamente isso. Nesses casos das empresas que possuem meios de comprovar, por exemplo, que estão com as portas fechadas, existe a tendência. Quando eu digo a não generalização, é olhando para aquelas poucas, apesar de pouquíssimas, né? Mas existem aquelas atividades que não pararam em nenhum momento, porque são as atividades essenciais. Essas, por exemplo, já não conseguiriam provar que fecharam as portas. É lógico, quando a gente está em uma crise, todo mundo sente um pouco, mas tem aqueles que sentem mais, que não podem trabalhar, e tem aqueles que sentem menos, que às vezes por conta do mercado, o consumidor também está inseguro, acaba consumindo menos, mas a atividade ela funciona. O setor não é tão afetado, principalmente por ser considerado uma atividade essencial. Então, claro, quando existe esse impacto, essa possibilidade de comprovação da pandemia, então, quando você fala, eu fechei minhas portas, ou eu abri
por 2 horas só, né? Eu diminuí, tive que dispensar funcionário, tive que receber menos clientes por conta de um decreto, eu só posso atender com 30% da minha ocupação, isso é o impacto da pandemia, e entra nisso, e de fato eu acho que entra, concordo que entra nessa situação, você tá enquadrado numa situação de excepcionalidade. Você só não... Então, mas são meios objetivos, né, Marcela? Eu estou pensando de novo na questão do Estado, né? Que um dos maiores encargos do varejo é o ICMS. Então, quando eu falo recuperabilidade do crédito em grau máximo, ou irrecuperabilidade, que é de A a D no alfabeto, não é muito extenso, não é o alfabeto inteiro. Então, você tem a recuperabilidade relacionada à tua atividade econômica, ou seja, você não está parado na atividade econômica e não está comprometido na tua atividade econômica, como você disse, em 60% do cartão de crédito. Porque, veja, se eu só tenho 40% para pagar todas as minhas despesas, como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar mais imposto sobre isso e ainda um imposto parcelado? Então, a recuperabilidade, ela vai graduando e ela também é afetada pela pandemia. Então, o que eu sustento é que, se eu for discutir a possibilidade de adesão para um parcelamento da Procuradoria da Secretaria da Fazenda, né, Procuradoria da Fazenda Estadual, eu tenho que dizer o seguinte: olha, eu tenho sim recuperabilidade, mas atualmente eu estou irrecuperável. Só que sou eu e a torcida do Flamengo, porque eu tenho um monte de gente que está irrecuperável porque eu não posso abrir as portas. Se eu não posso abrir as portas, não há garantia que sustente meu endividamento fiscal. Claro, então, aí eu já não sou mais recuperável. O crédito fiscal é irrecuperável e eu sou insolvente. E aí não posso sequer aderir ao parcelamento, porque é interessante que no parcelamento estadual essa adesão me permite uma redução da dívida consolidada, assim como também na transação federal. Eu tenho uma redução da dívida consolidada para um patamar viável, encaixado à minha realidade atual. Então, é essa discussão que a gente está tendo até para a orientação dos nossos clientes, porque se você for pensar que hoje está tudo fechado, então nada é recuperável e você também não tem condição de adesão nem nesse parcelamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque ele vai olhar a sua condição de capacidade de pagamento, zero, certo? E o impacto econômico financeiro. Então, zero vezes o impacto financeiro vai dar só impacto financeiro, porque eu não tenho atividade econômica. Então, eu tenho impacto financeiro de um lado e eu não tenho condição econômica do outro. É natural que não vai ser aceito o meu parcelamento, não conseguirei aderir a esse parcelamento. Então, a preocupação que existe hoje, assim, eu preciso, mesmo em condições excepcionais, comprovar que esta condição excepcional não foi criada por mim, nem por terceiros. Não adianta ficar acusando Pedro, Paulo, João do governo, mas é uma condição pandêmica, e esta condição pandêmica me impede de ter uma atividade econômica. E essa atividade econômica é a tração do meu parcelamento, tanto bancário quanto tributário. Vai ter mais briga no judiciário, Marcelo? Com certeza, até porque a prova, ela, assim, obviamente que a minha opinião, ela sempre puxa um pouquinho para o lado do direito privado, que eu tenho a vivência e que eu acompanho, mas essas provas acabam sendo um pouco subjetivas, né? Então, mas ela é subjetiva em que grau? Porque se é que é possível falar em grau de subjetividade. Mas vamos pensar o seguinte: subjetiva e está relacionada a um aspecto econômico, mas se eu tenho condição de comprovar por faturamento, por balanço, por informações fiscais, que a minha atividade sucumbiu com a pandemia, que é uma condição para você aderir a essa transação
de débitos fiscais federais. Igualmente, nos débitos fiscais estaduais, eu tenho essa mesma condição que me parece mais objetiva do que subjetiva. Porque se ela fosse só subjetiva, aí a gente vai ter arbítrio. Sim, de fato, quando existe uma comprovação fiscal, uma comprovação contábil, isso é verificado, ela perde um pouco a natureza de subjetividade, né? É que a gente acaba vendo algumas outras questões que entram aí como comprovação, que puxam um pouco esse caráter interpretativo do juiz. Mas a melhor prova para se comprovar uma crise é uma perícia contábil, abrir lá os livros, ver o que entra, o que sai, ver que não está entrando nada, está tendo que sair muito. E isso, os números, eles estão lá, né? Os números não se discutem, a conta não fecha, não fecha. Então, assim, eu vejo que a discussão no judiciário ela pode ocorrer no ponto de vista de... Aí eu vou ousar, né, opinar sobre um assunto que não é tanto da minha área, então o senhor fique à vontade para me corrigir qualquer coisa, mas do ponto de vista de enquadramento ou não, lá num critério, num juízo que seja feito pelo fisco, de que se vai ser enquadrado ou não, a partir do momento que tem alguma negativa, a empresa ela tem a prerrogativa de se insurgir no judiciário com relação a essa negativa, né? Agora, como de fato essa dinâmica vai ocorrer, eu não sei dizer. Quem que vai fazer essa avaliação, se isso comprovou, está enquadrado no benefício, se vai ter algum tipo de juízo de valor nesse processo? Eu acho que vai ter que ter juízo de valor, sim, mas um valor relacionado a uma prova objetiva, porque se eu tenho, como você disse, eu tenho um faturamento atrelado ao meu cartão de crédito. Com a pandemia, o meu cartão de crédito cai, pode subir até no negócio eletrônico, mas, no geral, cai. Isso é objetivamente comprovado, até pelo próprio banco. Ele está lá, ele tem um índice de cartão de crédito. Tanto que na cédula financeira, se você diminui o índice de cartão de crédito, ele pode chamar o contrato, ele pode executar o contrato, justamente para se defender contra fraudes, certo? Mas veja, se eu comprovo que, olha, está aqui minhas receitas, está aqui minhas notas de entrada, e eu tenho este grau de faturamento, meu faturamento declarado é esse, quando você me deu o empréstimo era agora com a pandemia é outro, então é preciso rever esta questão contratual sob todos os seus aspectos, não só de garantia, mas também de juros, que é mais delicado, e principalmente prazo de pagamento, que eu acho que esse é o ponto principal das relações comerciais. Ninguém está querendo esmola, eles querem tempo para pagamento. Tanto que a transação ela já prevê um pagamento dilatado, uma repactuação de créditos fiscais antigos, uma remissão de principal, às vezes até de juros. Então, eu não vejo como não rever estas condições. É lógico, eu advogo para empresas, não advogo para banco, né? Talvez se a gente advogasse para banco, a gente estaria do outro lado da mesa. Ou para governo também, a gente não advoga para governo. Então, a gente está preocupado com esta questão, que é justamente um ponto importante da relação de créditos financeiros e créditos fiscais. Mas chegamos ao nosso fim da live. Lamento, porque esse é um tema apaixonante, como tantos outros. Queria te agradecer mais uma vez, Marcela, foi muito rico o debate, muito interessante. Agradecer a todos que estiveram com a gente nesta manhã e vamos em frente. Semana que vem tem um novo tema, mais debates e mais empenho nosso para esclarecer os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros. Um abraço a todos, viu? Um bom dia para vocês. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença e um abraço.